O tema do Parando para me ouvir hoje é: o que me impede? O que me impede de crescer? O que me impede de desenvolver? O que me impede de ser feliz? O que me impede de realizar aquilo que eu sonho? O que me impede? Eu gostaria de trabalhar com você agora a nossa primeira dificuldade quando a gente começa a trabalhar esse movimento para nos olharmos. A nossa primeira dificuldade é qual? Reconhecer a situação real. Por que, Ellen, é tão difícil reconhecer verdadeiramente o que está acontecendo? Porque muitas vezes o que está acontecendo na nossa vida não é aquilo que a gente gostaria de estar vivendo. E a gente simplesmente finge que não está acontecendo nada. O que eu já presenciei de pessoas que vivem um ambiente péssimo dentro de casa, ruim mesmo, terrível. E eu já escutei várias pessoas falando: não, a minha casa é o melhor lugar, é o lugar onde eu mais amo estar, porque é uma delícia a minha família. E você vê que aquela família, aquele ambiente é um ambiente muito desagradável, mas a pessoa ela tem uma dificuldade de admitir, de reconhecer a situação real. Quantas pessoas estão com casamentos desmoronados, afundados, já se separaram há anos, não moram nem mais juntos fisicamente, emocionalmente, né? Não dormem mais nem no mesmo quarto, mas vivem um relacionamento de fachada. A pessoa fala: olha, 20 anos ao teu lado, quando comemora lá no Facebook, escreve um monte de coisa que você fala: meu Deus do céu, a pessoa não vive nada disso. A pessoa tem dificuldade de entrar em contato com a real situação. E aí, muitas pessoas se pegam de surpresa quando vem o divórcio. Nossa, mas eu nem pensava que um dia meu casamento ia acabar. A pessoa está sofrendo um inferno dentro de casa há 9 anos e ela nunca entrou em contato. O meu casamento é ruim. Porque ela tem dificuldade de reconhecer a situação real. E qual é o problema quando nós não reconhecemos a situação real das nossas vidas? Muitos pais têm cegueira quando percebem que os filhos estão se perdendo em drogas e os pais fingem, tentam não enxergar o problema que estão enfrentando dentro de casa com seus filhos. E o que isso atrapalha? Por que isso é um grande problema? Porque eu só posso mudar aquilo que eu vejo. Quando eu não vejo, eu não mudo. Qual é o nosso trabalho aqui? Se eu não mudo porque eu não vejo, o meu trabalho aqui com você será fazer você ver a situação real da sua vida hoje nas demais áreas da sua vida. Pode ser que alguma das suas respostas sejam essas, então eu gostaria de pensar aqui com você. O que me impede de crescer financeiramente? A crise do Brasil. Esse país, olha, muda o presidente, parece que nada muda. Então, a minha vida eu percebo que eu não desenvolvo, eu não cresço financeiramente, porque o nosso país está sempre essa roubalheira toda. Então, é a crise do país que me impede de crescer financeiramente. Ou pode ser que você tenha pensado: puxa vida, Ellen, eu nunca sou valorizado no ambiente de trabalho. É uma coisa de louco. Eu trabalho, me dedico, mas eu percebo que nunca as pessoas me valorizam. Eu nunca sou aquele que as pessoas pensam: eu vou dar essa promoção para essa pessoa. Eu sempre fico ansioso para esse momento chegar, mas eu nunca sou valorizado no meu ambiente de trabalho. Pode ser que o que você percebe que amarra a sua vida, que impede você de crescer financeiramente, foi que a partir do momento que você se tornou mãe e pai, quando chegou a maternidade e a paternidade na sua vida, você não conseguiu mais desempenhar suas funções no trabalho. E você percebe que, nossa, depois que eu fui pai, depois que eu fui mãe, eu nunca mais consegui me dedicar, eu nunca mais consegui fazer um curso, eu nunca mais tive tempo para isso. Então eu percebo que os meus filhos que se tornaram esse impedimento para o meu crescimento. Eu não tenho tempo para me preparar. Pode ser essa a sua reflexão. Nossa, Ellen, minha vida é tão corrida porque eu chego do trabalho, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que dar atenção para minha esposa, eu tenho que dar atenção para o meu esposo. É tanta correria
que eu não tenho tempo para me preparar, eu não tenho tempo para estudar para um concurso melhor, eu não tenho tempo de fazer uma pós, eu não tenho tempo de correr atrás, de adiantar o meu trabalho, então eu percebo que eu sempre fico para trás, então como que eu vou conseguir uma promoção se eu não dou conta do que eu estou fazendo? Então eu percebo que essa é a barreira, é isso que me impede de crescer financeiramente. Eu não tenho dinheiro, eu penso sim, sabe, eu até tenho vontade de fazer um curso, mas para mim, minha vida financeira hoje nós temos outras prioridades e eu não consigo investir em mim para o meu desenvolvimento profissional. Pode ser que você tenha respondido, pensado, refletido sobre essas mesmas respostas aqui. E o que acontece com essas respostas? O que essas respostas, o que tem atrás dessas respostas? O que me impede de crescer financeiramente nessas situações, nessas respostas, eu coloquei tudo na conta do outro. O pessoal do meu trabalho que não me valoriza, os meus filhos, é a falta de dinheiro, é a falta de tempo. Percebe que eu coloquei a conta tudo no outro? É o outro que me impede, é a situação. E aí o que acontece? Eu acabo colocando na conta do outro, mas a dívida é minha. Então, eu até respondi, opa, peraí, mas eu coloquei mesmo na conta do outro, viu, Ellen? Mas peraí, o que você está querendo dizer? O que é isso? A dívida é minha. O que é a dívida é minha? Quando eu olho para mim, lá dentro mesmo, e eu percebo, eu não busco, eu não aceito novas oportunidades. Eu tenho medo de crescer. Parece que quando eu recebo uma proposta, ao invés de eu ficar feliz, eu não sei o que acontece, parece que eu travo. Parece que eu tenho medo de crescer. Quantas vezes eu já vi pessoas receberem várias propostas e elas apenas precisavam enviar um e-mail, enviar um currículo, porque já estava praticamente o trabalho garantido, porque tinha uma pessoa que indicaria, estava tudo ok. E essa pessoa fala para mim assim: ah, Ellen, não deu certo. Mas por que não deu certo? Você não foi aceito? Porque, peraí, a fulana me falou que estava tudo certo, né? Que você se encaixava com o perfil. Ah, sabe o que é? Eu perdi a data da entrega do e-mail. Percebe que muitas vezes você mesmo tem tanto medo de crescer que você acaba sabotando o seu crescimento, você acaba se esquecendo, deixando para depois. E muitas vezes pode ser que você olhe para você e você tenha se identificado: peraí, eu tenho preguiça. Nossa, eu até sei que eu tenho que estudar, o concurso tá aí, eu vou prestar uma prova, eu trabalho, a minha nota pode me colocar numa posição melhor, um salário melhor, mas Ellen, de verdade, eu descobri olhando para mim agora que eu tenho preguiça. Eu chego em casa, eu tomo um banho, eu quero assistir Netflix, eu quero desligar minha cabeça da vida e eu tenho preguiça. Eu até tenho tempo lá no domingo, mas eu quero sempre descansar, eu quero fazer qualquer coisa, menos parar para me preparar para estudar. E ou pode ser que também dentro de você tenha identificado: peraí, eu estou colocando a culpa nos outros, mas eu tenho medo de não passar no concurso. Eu fico falando que as pessoas me atrapalham, que todo mundo não entende, que quem está estudando para concurso é uma vida corrida, mas na verdade eu tenho tanto medo de não passar no concurso que eu acabo nem me preparando. Eu acabo não estudando, eu acabo não me entregando da maneira que eu sei que se eu quisesse passar nesse concurso, eu deveria agir diferente, mas eu não consigo. Eu tenho medo de quebrar. Admite para você, eu até penso em investir, em aumentar a minha empresa, mas lá no fundo eu fico reclamando que eu não tenho ninguém para enfiar a cara comigo, que eu não tenho os funcionários ideais, mas de verdade eu fico falando aí que a culpa é do outro, mas lá no fundo eu morro de medo de quebrar. Tenho medo de passar vergonha, eu tenho medo de fazer empréstimo no banco e eu tenho tanto medo de quebrar que isso está fazendo com que eu nem cresça, com que eu nem aposte, com que eu nem tente, porque meu medo é muito grande. E pode ser também que você pare para pensar assim: todo mundo fala de crescer e tudo mais, mas na verdade eu não quero.
e eu nunca quis. Eu sempre fui acomodado com a posição que eu estou e esse negócio que meus amigos falam de crescer, desenvolver, de ganhar mais. Sei lá, pra mim tá muito bem o que eu ganho e tá tudo certo. Eu posso reclamar que a culpa é do país, do Brasil, que a culpa é não sei da onde, mas de verdade, para admitir mesmo o que tem dentro de mim é porque eu não quero mesmo. Eu não faço questão de sair do lugar, para mim tá tudo bem assim. Percebe, gente, como é fácil colocar na conta do outro a dívida que é minha? E pra gente parar para pensar, vamos ver agora na outra área da nossa vida, o que me impede de ser feliz nos meus relacionamentos amorosos? Ixi, Ellen, eu tenho o dedo podre. Eu só miro em pessoas ruins. Parece que eu sempre escolho a pior mulher, o pior homem para me relacionar. Então, o que me impede é o meu dedo podre. Pode ser que você tenha escrito: eu sempre acredito na mudança do outro. Sabe, Ellen, eu sou uma pessoa assim que eu acredito no ser humano. Então, eu tô namorando alguém, eu sempre fico pensando na melhora dele, na melhora dela, porque eu vou ensinar para essa pessoa o que é amor e essa pessoa vai amadurecer nisso. Então eu sempre fico esperando a mudança do outro porque eu acredito nessa mudança. Pode ser que você tenha identificado assim, as pessoas hoje, elas não querem nada com nada. Então, hoje eu tô sozinho porque as pessoas não querem nada com nada. As mulheres agora também estão se perdendo. Então, tem mulher que para mim agora é pior que homem. Pode ter sido essa a sua resposta. E às vezes você pode estar pensando assim, sabe o que me impede mesmo de ser feliz na minha vida amorosa? A minha mulher, o meu marido, o meu namorado, a minha ficante, o meu cônjuge. Então, o que me impede mesmo de ser feliz, porque eu quero ser feliz, eu olho para o meu marido, eu olho para minha esposa, nós temos tudo para ser feliz, mas ela empaca tudo, ela impede a gente de ser feliz. Ela que amarra a nossa vida. Pode ser que você tenha refletido sobre isso. E pode ser que você fale assim, ixi, eu tenho tantas tarefas no meu dia a dia, eu tô sempre tão cansada, eu tenho tanta coisa para fazer, que na hora de cuidar do meu namorado, de cuidar da minha esposa, eu tô tão cansado, eu tô tão exausto, que é tanta tarefa no dia a dia que isso acaba impedindo que eu tenha um tempo de qualidade na minha vida amorosa. Com essas respostas aqui, eu não sei se você percebeu, aconteceu a mesma coisa. Eu coloquei na conta do outro, mas o que a gente aprendeu? Situações que a dívida é só minha. E aonde a dívida é minha nessa área da minha vida? A dívida é minha quando eu gosto do ambiente ruim. O que é isso? No ano passado eu fui dar uma entrevista no jornal da minha cidade a respeito de relacionamento tóxico. E foi muito interessante, porque as perguntas que a jornalista me fazia era sempre nesse sentido. Num relacionamento tóxico, como que eu faço para brecar essa pessoa que é tóxica, se eu devo não atender mais o celular, se eu termino esse relacionamento e mudo de cidade, o que eu tenho que fazer para romper com essa pessoa tóxica. No sentido assim, eu sou uma vítima e sem querer eu caí no conto de uma pessoa tóxica. Mas não é assim que funciona. Relacionamento é troca. Eu busquei essa pessoa problemática, ou seja, existe algo ruim dentro de mim que me faz sentir atração por pessoas problemáticas. Então, existe também a minha responsabilidade nessa busca por pessoas complicadas, por pessoas difíceis. E eu sei que o vitimismo nessa situação corre solto. É muito mais fácil eu me sentir uma vítima do que ser aquela pessoa que busca a pessoa ruim para estar do meu lado. Mas lembra, eu só mudo aquilo que eu vejo, eu só mudo aquilo que eu identifico, aquilo que eu trago para minha realidade. Então, mesmo que doa ouvir isso, mas se você sempre se relaciona com pessoas ruins, com pessoas que não te dão valor, com pessoas problemáticas, eu gostaria de te dizer que você tem um grande problema. E eu sei que você pode dizer, essa pessoa é problemática, esse cara, meu Deus do céu, mas para um pouquinho agora e pense, peraí, eu falo que ele é doente, que ela é louca da cabeça, mas se eu busco
um relacionamento assim, é porque eu tenho necessidade de sofrer, eu tenho necessidade de me relacionar com pessoas que me fazem mal. Então, há algo dentro de mim também que não está ok, porque eu gosto desse ambiente ruim que essas pessoas tóxicas acabam me tratando, né? A forma que vão me tratando no relacionamento. Eu não quero que a pessoa mude. Às vezes nós temos que admitir isso. Quantas pessoas que já passaram pelo meu consultório e quando a pessoa mudava, a pessoa do relacionamento mudava, o taxado problemático, a taxada problemática mudava, deixava de ser ciumenta, deixava de ser implicante, deixava de ser grosseiro. A pessoa que reclamava dela sentia falta do ciúme e começava a provocar para trazer, para suscitar de novo aquele ciúme que ela mesma disse pra gente no início que gostaria que mudasse. Então, muitas vezes você tem que admitir para você, eu não quero que a pessoa mude. Eu descobri que eu gosto de gente ruim. E eu gosto de me relacionar com gente ciumenta. Eu me sinto amada quando alguém tem ciúme, quando alguém me oprime, quando alguém pega no meu pé. E lá no fundo, eu não quero mesmo que a pessoa mude, porque... E sabe qual é o nosso... Qual é a prova disso? Geralmente, quem arruma uma pessoa problemática, um exemplo, uma pessoa controladora, nunca ela namora uma pessoa controladora só. Ela troca de relacionamento, mas todos têm o mesmo tipo de perfil. Por quê? Todos são controladores, mas porque essa pessoa não é que ela era apaixonada pelo João, ela é apaixonada pelo controle que o João exercia sobre ela. Então, lá no fundo, você não quer que a pessoa mude. Porque mudar o problema, se é o problema que te atraiu, como que a pessoa vai mudar? E pode ser também que você identifique, que você acusa e você critica que as pessoas não estão nem aí para se relacionar, que não querem nada com nada, mas quando aparece um homem legal, quando aparece uma mulher legal, que quer estar ao teu lado, que cuida de você, que te ama, que te trata bem, você não se permite ser amado. Você fala, nossa, essa pessoa me faz tão bem, mas não sei o que acontece, falta alguma coisa. Sabe, não sei o que é, sabe? Ele me liga, ele é atencioso, nossa, ela é muito carinhosa comigo, ela trata todo mundo bem, sabe? Todo mundo se sente bem com ela é maravilhosa, mas eu não sei, falta alguma coisa. Sabe o nome do que falta muitas vezes? Falta a rejeição que essa pessoa não te proporciona. Falta o problema que essa pessoa não te gera. Falta o ciúme desenfreado que essa pessoa não tem por você. Falta os maus tratos. É isso que falta. E às vezes você precisa reconhecer que a sua vida amorosa vai muito mal porque dentro de você está pior ainda. E que você precisa ressignificar as suas emoções para que você se permita ser amado, ser amada. E você sempre fala que você é vítima de pessoas ruins, de pessoas terríveis, mas lá no fundo você gosta que as pessoas tenham pena de você. Quando a pessoa fala, nossa, né? Gente, você é uma pessoa tão maravilhosa, o que você está fazendo com esse cara? E lá no fundo você gosta que as pessoas sintam pena de você. Você sente prazer quando as pessoas falam, gente, você é tão bonzinho, né? Mas você só arruma mulher ruim. Você é um cara tão maravilhoso, eu percebo que você é o homem perfeito. Mas por que você sempre dá chance para mulheres ruins? Lá no fundo você gosta que as pessoas tenham pena de você, pena da vida que você tem. Quantas vezes eu já vi mulheres e homens, quando se separam, eles ficam muito mal. Porque separou? Não, mas porque deixaram de ser coitado. Porque deixaram de ser a coitada. E as pessoas falam, não, agora ó, segue, agora sua vida nada te impede mais de ser feliz. Pode tocar tua vida. E a pessoa ela fala, nossa, né, antes eu era guerreira, aquela que lutava pelo meu casamento e hoje que eu separei não sou mais nada, né? Não sou ninguém. Por quê? Você gostava de ser o salvador, a salvadora, porque, gente, de verdade, do lado de alguém ruim, qualquer um é maravilhoso, né? Então,
toma cuidado com isso. Será que o que te faz estar ao lado de pessoas ruins não é porque lá no fundo você se alimenta de pena, você se alimenta de dó que as pessoas têm de você? Eu sei que isso é muito difícil de ouvir e principalmente se isso acontece com você. Eu sei que é um pouco doloroso, é desconfortável, eu diria a palavra certa. Mas, como eu disse no início, a gente só muda aquilo que a gente vê. E às vezes o que você está identificando aqui está sendo uma pancada para você. Você fala, nossa, eu achei que eu ia ouvir o que me impede, como que eu vou vencer, mas eu estou descobrindo que a âncora desse barco sou eu. E descobrindo isso, você pode desfazer essa âncora e seu barco pode chegar aonde você deseja, mesmo que você precise abrir mão de colocar a culpa no outro. Mas é admitir, olhar para você e falar, peraí, tem um problema aqui. Peraí que o negócio aqui não está indo tão bem pro meu lado. O que me impede de viver melhor na minha família, no meu ambiente da minha casa? Sabe, o que impede a minha família de ser feliz? O que está impedindo que eu chegue em casa e que eu sinta, que eu fique à vontade dentro de casa? Muitas pessoas têm uma dura realidade hoje. Se sentem muito melhor fora de casa do que dentro de casa. E é para ser o contrário. A casa é para ser o lugar do seu refúgio. Você trabalhou, você saiu, você encontrou várias pessoas desconhecidas, você teve a luta do seu dia, muitas vezes um negócio que ia fechar e não fechou. Temos as dificuldades do dia a dia, mas a casa, a nossa família, é para ser esse ambiente gostoso, esse ambiente no qual você descansa suas emoções, no qual você renova suas energias. Mas em muitos lares hoje, infelizmente, as pessoas têm mais prazer de ficar na rua, trabalhando, igual um camelo na rua, do que estar com as pessoas da família. E o que elas alegam? A minha família é terrível, sabe por quê? Tudo sobra para mim, ninguém faz a sua parte, ninguém se entende em casa. Parece que cada um fala uma língua, ninguém se entende, um fala uma coisa, o outro entende outra, o outro grita lá do quarto outra coisa. Todo mundo entende tudo errado, a nossa comunicação é péssima. E a minha família, pode ser que você pense assim, sabe o que me impede de ser feliz na minha família? Porque lá na minha casa ninguém me apoia. A minha secretária me apoia, meus amigos me apoiam, todo mundo me apoia. Mas a minha família nunca me apoia. Pode ser essa sua queixa. O que isso quer dizer? Qual está sendo o seu movimento em relação a isso? Você está colocando tudo na conta do outro. Mas, de novo, a dívida é tua. Eu coloco sim que o que me impede minha família, porque ninguém me apoia, o problema está sempre no outro, mas a dívida aqui é só minha. Aonde a dívida é minha? Eu controlo tudo e todos na minha casa. Eu reclamo que ninguém me ajuda, mas na verdade eu controlo tudo. Eu controlo quando todo mundo gasta, eu controlo a hora que todo mundo tem que chegar, eu controlo até a maneira que eu quero que as pessoas respondam. Eu sou uma pessoa extremamente controladora. Eu quero tudo do meu jeito. Tudo tem que sair do meu jeito. Então eu reclamo da minha família, mas lá no fundo eu fico irritado. Eu perco a estribeira quando eu percebo que as pessoas não estão fazendo de acordo com aquilo que eu exigi que elas fizessem, quando sai algo fora do meu controle. Eu reclamo, sabe, que ninguém ajuda, mas quando as pessoas vão me ajudar, eu critico. Isso acontece muito. Eu já vi muitas pessoas reclamando, ninguém me ajuda em casa, ninguém me ajuda em casa, aí o filho vai lá e arruma a cama, o marido vai lá e lava a louça, a mulher fala assim, epa, para fazer desse jeito, deixa que eu faço. Vou ter 2 trabalhos, vou ter que arrumar essa bagunça, porque não é assim que lava, não é assim que arruma a cama. Percebe que esse movimento, quando você critica a ajuda das pessoas na casa, você não está estimulando para que elas façam e elas começam a se virar e tirem a carga de você? Você percebe que não é isso que você faz? Você não, lá no fundo você não quer que as pessoas
te ajudem. Sabe por quê? Você gosta de ser a coitada. Então, se a casa toda sobra para você, você sente prazer nisso. Agora, se a casa começa todo mundo a fazer uma coisa, fazer outra, você não se sente útil. E aí você vai reclamar do quê? E aí o seu valor que está, que faz tudo em casa, acaba. Então, lá no fundo, você não deixa as pessoas te ajudarem. Eu coloco intriga entre as pessoas, eu reclamo que na minha família ninguém se entende, mas de verdade eu chego em casa, eu falo mal do meu marido para os meus filhos, eu falo mal da minha esposa para minha filha, eu falo mal do meu marido para minha mãe, aí a minha mãe fica com raiva do meu marido, eu falo, reclamo um monte, que a minha família inteira, todo mundo é meio embicado, mas eu não percebo que eu é que faço o movimento da intriga. Eu é que crio a divisão da família. Eu falo tanto, reclamo tanto que o meu esposo não é amigo dos meus filhos, mas o que eu faço? Eu desço a lenha dos meus filhos para o meu marido para os meus filhos, eu crio a inimizade entre eles. Percebe que eu reclamo e eu coloco na conta do outro, mas a dívida é minha. Eu mesma que coloco a intriga. Eu mesmo que arranco a paz da minha casa. Eu não termino nada que eu começo. Mas eu reclamo depois que a minha família nunca me apoia. Mas olha que engraçado, que interessante isso, né? Eu reclamo que ninguém me apoia. Mas tudo que eu comecei até hoje, eu não coloquei nada adiante. Como que eu quero que a minha família esteja do meu lado e acredite em mim, se nem eu mesmo acredito? E aí é difícil olhar para mim e falar, eu sou incapaz. Eu tô com medo de não conseguir. O que eu faço? Eu terceirizo. Eu coloco na conta do outro. Minha família que ninguém me apoia. Eu só não prestei esse concurso porque minha família não me abraçou. E aí, lá no fundo, a gente critica as pessoas, mas no fundo, lá no fundo, o que está impedindo mesmo você é porque você tem dificuldade, você é inseguro. E é mais fácil para você colocar na tua família que eles não te apoiam do que você olhar para você e falar, opa, peraí, eu sou inseguro. Peraí, eu sou insegura, é isso mesmo. Eu começo, mas eu não dou continuidade. Eu mesmo tenho dificuldade de não conseguir as coisas. E aí eu quero que a minha família tenha a maior credibilidade, a maior crença que eu vou dar certo. Mas essa crença falta em mim, eu preciso ter em mim. E como eu não encontro em mim, eu lasco a bronca no outro. E o que me impede de ser o que eu gostaria de ser? Muitas vezes a gente pensa assim, olha, eu sei que eu queria tanto ser dessa forma, dessa maneira, e eu sei que eu posso mais. O azar que não permitiu, eu tenho um karma, sabe o que é? Se Deus não quis, o que eu posso fazer? Ixi, mas olha, estava tudo certo para isso fluir na minha vida e eu conseguir isso na minha vida, mas o diabo se levantou antes de mim, né, e me derrubou. Olha, eu tenho que pagar essa penitência, é destino, né, fazer o quê, né? Na minha família todo mundo tem o destino de separar e eu sou mais uma fruto desse destino. Percebe que você vai acreditando que o que te impede de ser é sempre algo que está fora do seu controle? Ou pode ser que você fale assim, Ellen, sabe o que me impede de ser? A minha história. Você não sabe tudo que eu passei nessa vida, o tanto que eu sofri na minha infância, quem foi o meu pai, quem foi a minha mãe. Se você conhecesse a minha história, você ia entender que hoje eu sou quem eu sou por causa disso mesmo. Eu não tenho mais como mudar isso, porque o início da minha vida foi muito trágico. Eu penso em todo mundo e ninguém pensa em mim. E pode ser que essa é a sua queixa, essa injustiça. Eu faço tudo por todo mundo, ninguém faz nada por mim. Eu não sou quem eu gostaria de ser porque me falta dinheiro, viu? Me falta oportunidade, porque se eu tivesse grana, se eu tivesse nascido num lar de gente rica, eu estaria em outro patamar da minha vida. Eu não sou quem eu gostaria de ser por causa do meu diagnóstico. E tem pessoas que levam o seu diagnóstico como um escudo na vida, como uma verdadeira muleta. Tudo que acontece de errado, porque eu tenho isso, né? Porque eu tenho isso, né? Porque o meu diagnóstico, porque o meu médico falou,
Tem pessoas que adoram falar para todo mundo o diagnóstico que tem, porque se esconde atrás desse diagnóstico. Então, as coisas não aconteceram do jeito que eu quis, não é porque eu não fiz, não é porque eu errei, é por causa do meu diagnóstico. E pode ser que você pense, assim como a gente falou sobre a história, né? O meu pai, a minha mãe, o meu cônjuge, os meus filhos, eles é que impedem que eu seja quem eu gostaria de ser. Aqui, mais uma vez, eu depositei na conta de todo mundo, até na de Deus aqui eu coloquei. Mas a dívida é minha. E aonde está a minha dívida? Eu gosto de me sentir como coitado. Eu gosto que as pessoas tenham pena de mim. Então, se a minha história foi triste, aonde eu chego eu conto da minha história. Eu gosto de ser a coitadinha. Eu gosto que as pessoas falam, ai, tadinho, né? Que vida difícil que essa pessoa teve. Eu não gosto de assumir os meus erros. Lá no fundo, eu tenho dificuldade de admitir que eu errei. Eu nunca consigo falar nem para o outro, nem para mim mesma que eu errei, que eu tô errada, que eu fiz o cálculo errado, que eu não percebi, mas ou percebendo, eu achei que daria certo e deu errado. Eu não admito os meus erros e eu sempre tô certa. Eu sempre estou certa. Tudo que eu faço, tudo que eu penso é o melhor. Eu nunca aprendo com ninguém, porque eu sempre estou com as pessoas, estou sempre ensinando as pessoas e eu nunca aprendo com ninguém, porque eu sempre estou certa, eu sou o dono da verdade, eu sou o que sou. Eu sou uma pessoa extremamente orgulhosa, eu sou orgulhosa e eu não admito nada de errado. Eu tenho tanto orgulho dentro de mim que eu prefiro me lascar, me ferrar, do que ter que voltar atrás, mesmo sabendo que se eu voltasse atrás as coisas dariam certo. Mas eu tenho tanto amor à minha posição de não errar que isso eu perco a minha família, não tem problema, eu perco o meu emprego, eu perco a minha vida, mas eu quero continuar sendo aquele que não erra, aquele que nunca dá o braço a torcer. Eu gosto disso. Eu não sei quem eu sou. Às vezes nós temos que admitir que às vezes a gente coloca a culpa tanto nos outros, olha, ninguém me apoia, ninguém faz isso, se as pessoas acreditassem em mim, mas lá no fundo eu não sei quem eu sou e é horroroso admitir isso. Eu não sei quem eu sou, eu não sei do que eu gosto, eu não sei do que eu não gosto, eu estou perdido. E muitas vezes é mais fácil você colocar que o outro te impede, o outro que te amarra, o outro que te dificulta, do que você olhar para você e falar, peraí, a minha vida está parada porque eu não sei quem eu sou. Eu não sei aonde eu quero chegar. Eu estou perdido. E por mais que seja difícil admitir que o problema está em você, você só vai mudar olhando para onde está o verdadeiro problema, mesmo que seja aí dentro de você. Mesmo que isso custe o teu orgulho, mesmo que isso custe a tua imagem de ser impecável, de ser aquele que nunca erra. O que eu quero dizer quando eu falo para você, o que você está colocando na conta do outro, para tudo, a dívida é tua. Eu não estou te acusando, eu não quero te julgar, eu não quero apontar os seus erros, não é isso. Muito pelo contrário, eu quero te dizer que você não é refém. E quando eu tiro da conta dos outros a minha dívida, quando eu assumo a minha responsabilidade, quando isso acontece, eu paro de ser refém. Refém da minha esposa, refém da minha história, refém do meu diagnóstico, refém da minha família, refém do meu patrão. E eu assumo sim o controle da minha vida. E agora a mudança que eu esperava da boa vontade do outro, eu descubro que está nas minhas mãos. Quando eu falo dessa forma, pode ser que você tenha se incomodado um pouco, em nenhum momento eu quis te trazer um peso, muito pelo contrário. Sabe por quê? Eu não estou atribuindo a culpa a você. O que eu estou querendo dizer para você é que você tem autorresponsabilidade. A culpa gera peso. A autorresponsabilidade, quando eu sei
que aquilo que está acontecendo tem o meu dedo, eu tenho poder de mudar essa situação. Porque eu estou vendo a situação, eu admito que eu tenho autorresponsabilidade sobre o que está acontecendo e eu tenho o poder, não é a culpa, ok? Eu tenho o poder de mudar essa situação, porque eu não dependo mais da mudança financeira do país, eu não dependo mais de qual presidente que vai ser eleito, eu não dependo mais da mudança do meu esposo, da mudança dos meus filhos, da mudança da empresa que eu trabalho, eu não dependo mais de ninguém, da mudança de ninguém, eu dependo apenas da minha mudança. Porque quando eu compreendo que tudo que acontece na minha vida tem muito mais a ver comigo, com os meus posicionamentos, com os meus sentimentos, comigo do que com o outro, eu tenho a capacidade, eu tenho o poder de fazer tudo diferente. E o que eu quero que fique para você, de novo, não guarde culpa no seu coração. Eu sei que foi às vezes desconfortável você perceber o seu movimento de terceirizar o seu problema para o outro, mas o outro até poderia estar continuando carregando a culpa, né? Carregando esse peso como se ele fosse o culpado pela sua tristeza, ele fosse o culpado por amarrar a sua vida. Mas sabe o que acontece? A mesma coisa que aconteceu até hoje. Nada mudou. Essa pessoa até pode ser o elefante branco na tua família, mas o que adianta? Você não muda. Você até pode convencer muita gente que o que te impede de ser aquilo que você gostaria de ser é o fulano, é o seu esposo, e convencer a rua toda, não tem problema. Só que isso só tem um único problema, você não vai mudar, porque o problema não está no outro, o problema está aí dentro de você. Como, Ellen? Porque você mantém a situação dessa forma. Pare agora para se ouvir. E tudo, quando é automático, né? Você terceirizar, você colocar na conta do outro. Quando você estiver aí no seu dia a dia e você começar a colocar na conta do outro, pare na hora e fala: epa, aonde está a minha dívida aqui? Eu acabei de criticar o meu esposo, mas aonde está a minha dívida aqui? Eu acabei de criticar minha filha, mas aonde está a minha dívida aqui? Eu acabei de meter o pau na minha empresa, mas aonde está a minha dívida aqui? Porque quando você assume, você percebe, você vê, você mergulha na sua dívida, você quita a sua dívida. Você se organiza para pagar, você se organiza para mudar. E aí sim, vendo onde está o problema, a sua vida não fica mais amarrada e você pode ser livre para viver a vida que você gostaria de ter, porque você pode sim ser quem você gostaria de ser.